Então você tem que trabalhar com o tempo. As maratonas que eu briguei para pódio foi Maratona do Rio de Janeiro e Maratona de São Paulo duas vezes. Né? Que foi, a Maratona do Rio de Janeiro foi a minha primeira maratona completada, eu sofri muito depois do quilômetro 33. Né? Sofri muito, cheguei em sexto. A Maratona de São Paulo que eu fui quarto também, que eu entrei para dar um ritmo para os outros atletas e acabei terminando em quarto. Quando chegou depois do quilômetro 38, eu cheguei na raça. Cheguei na raça mesmo, assim. Já a Maratona de São Paulo, quando eu fui segundo, foi uma maratona mais planejada, uma maratona que eu me preparei mais, dediquei, trabalhei em cima do relógio. Foi uma maratona que foi excelente para mim. A maratona que eu corri para pódio e tal. E foi uma Então, foi maratona que você excelente. também veio de trás, né? Eu É, lembro do bloco passar assim, você bem mais atrás assim, e depois eu fiquei sabendo que, nossa, ele tava brigando lá pelo primeiro lugar. porque o que aconteceu nessa prova aí foi o seguinte: quem via eu e o Solonei na prova, até a meia maratona, ninguém diria que nós seria campeão e vice-campeão. Não, não diria. Eu tava lá, eu sei, não diria, de jeito nenhum. O que aconteceu? Quando chegou no sábado, teve o congresso técnico e tinha 5 atletas para puxar a prova, coelhos. Acho que tinha 8, era 10 africanos. E falaram pra gente: olha, os coelhos estão para puxar a meia para 1 a 5 e é para correr a prova para índice, para 2 11 20. Aí eu olhei assim pro treinador, né, pro chefe de equipe, e falei: olha, se for para correr isso aí, eu não consigo correr, não. Eu vou correr a prova entre 2:15 e 2:16:30. Vocês veem, não sei se tiver alguma foto, alguma coisa, tem alguma foto aí. Eu fiz o cálculo de quanto passar 10, quanto passar meia maratona, 30, e colei no braço. E saí ali atrás. E o Solonei também saiu atrás, né? Então, tipo, o pessoal saía ficando, aquele grupão que foi pra frente, ia ficando, nós ia passando. E a gente não chegava a ver o grupo. Os caras chegaram a abrir de 300, 400 metros. Tinha hora que a gente não via. Só que quando chegou do 15 pro 18, a gente começou a chegar no pessoal ali pela Vila Lobos e tal. Quando chegou dentro da USP, a gente acompanhou. Aí foi correndo junto, correndo junto. Quando chegou no quilômetro 30, tava só eu, Solonei e o grupo de estrangeiro. Aí foi a parte que eu forcei um pouco mais dentro da USP, né? 30, 34, 30, até o 35. Os 5 quilômetros da USP ali eu correndo 3:08, 3:09, que era forte na época, mas hoje já não é para mim. Hoje 3:09 já é um ritmo mais fraco. E quando chegou no 34, que eu olhei e eu vi os kenianos ficando só eu e ele, eu vi, pronto, agora é nossa. Simplesmente, no finalzinho, no túnel, eu subi um pouco atrás, foi na onde eu perdi a prova, foi dentro do túnel. Os 6 segundos que eu perdi a prova, foi ali dentro do túnel, faltou um pouco de respiração e tal. Mas foi a prova mais que deu certo para mim, que eu planejei 2:15 a 2:16:30, eu corri 2:16:06. Ó. Então foi excelente. E fala um pouquinho também da sua hidratação, porque nessa prova eu vi que você deixou uma Coca-Cola ali no final, para dar aquele gás ali. No seu dia a dia, como que você gosta assim de fazer sua alimentação? E na maratona, assim, também, sempre que possível, que você gosta de tomar Coca-Cola, porque talvez você corra fora, talvez não tenha ninguém para te entregar. Mas aqui, assim, você gosta? Te dá aquele gás? Então, aquela Coca-Cola não deu muito certo. Não! Pra vocês, não deu certo. Eu já tinha usado em algumas provas, só que eu vi o pessoal falar: você chega ali e tal, às vezes você tá faltando glicose e tal, então é bom doce, né? Tal. Então eu comprei uma Coca-Cola e botei. Geralmente eu uso soro, naquela época acho que o que eu usava era maltodestrina, naquela época. Hoje eu uso uma outra fonte, né? Que eu Uhum. uso da Dux Nutrition, então eu uso hoje o hidrolite, né? Que é tipo um maltodestrina também. Mas assim, eu me alimento bem, né? E Coca-Cola em casa, raramente eu tomo uma Coca-Cola, em casa não entra. E, geralmente depois de uma prova, assim, eu tomo Hum. uma latinha de Coca-Cola, porque é bom passar sumir a fadiga, essas coisas. Então, mas não é coisa que eu costumo. Eu tomo muito suco integral, né? Muito suco integral de uva. Aquele suco lá é. Ah, não vou fazer propaganda, não, esqueci agora. Mas eu tomo muito suco integral, é, como muita raiz, batata doce, mandioca, que é o carboidrato, a fonte de carboidrato, massa também, macarrão antes dos longões. De manhã, para correr, antes eu comia um pão. Hoje, treinando para essa maratona agora, eu dei uma aumentada na suplementação, na alimentação, então um pão com ovo, uma coisa assim. Depois do treino, eu como uma salada de fruta. E suplementação, eu tomo tipo um recharge depois, né, que é um pós-treino, 4 por 1. E é normal, eu me acho que é uma coisa normal. E na prova, a suplementação é a coisa que mais eu foco em suplementar. Mesmo que não esteja, eu acho que não esteja precisando, mas sempre eu tomo o meu isotônico e tal, porque a hidratação, água, o Gatorade ou qualquer coisa, isso aí ajuda bastante na recuperação das fibras, né, na recuperação dos músculos. No final pode E fazer falta, né?
no dia a dia, no meu treino, do meu longão. Vocês veem que eu faço um longão de 40 quilômetros, mas eu levo minha garrafa. Eu tenho uma cintazinha, então eu levo na cinta. Eu corro com aquela bermuda, Com aquela bermuda bolsa? térmica. Então eu ponho nos bolsinhos, eu ponho naquele saquinho de sacolé lá, ponho 2 no bolso, 2 no outro, levo a garrafa, então eu levo 1 litro comigo. Então eu foco muito nessa parte de hidratação. E a sua família? Como eles reagem te vendo assim na televisão, igual Meia do Rio, que é transmitida, Maratona de São Paulo, São Silvestre? Como você disse que veio de uma cidade muito pequena, como é que eles reagem? Hoje é normal, né? Porque eu já tô no mercado aí, né? Como se diz, já faz uns anos já, né? 10, eu vim para São Paulo em 2008. Hoje é normal, tá? Uma coisa normal. Antes eles eram mais ansiosos, mas eles param, assim, pra assistir. Na minha família só eu corro, mas todos têm genética pra correr. Ó, Né? Meu irmão, minha irmã. Você tem uma ideia, meu irmão nunca correu na vida. Correu uma corrida de 8 quilômetros um dia aqui, treinando dia sim, dia não. Correu a 4 por quilômetro. Jesus. Então, tipo, depois não se dedicou, não deu certo. Minha irmã também tem um jeito pra correr também, mas ninguém nunca deu certo, né? Tem que gostar da coisa Tem, também. Tem que é, gostar. Mas eles separam pra assistir, São Silvestre, principalmente meu pai, minha mãe. Mas hoje é uma coisa comum, sabe? Porque antes tinha aquela certa, tá, eu vou ver na televisão, tal, uma coisa e outra, tal. Mas hoje, como virou uma coisa comum, era a mesma coisa. Quando eu comecei a correr, eu era bem nervoso para correr. Chegava na linha de chegada, tremia, tudo. Hoje eu quase tá, tipo, na maratona de Berlim, no campeonato mundial, como eu tá na prova do bairro. Para mim, é a mesma coisa. Não tem aquele nervosismo mais. A única coisa que eu tive um nervosismozinho assim foi nos Jogos Pan-Americanos, né? Porque eu comecei a correr através dos Jogos Pan-Americanos. hum, Quando acontecia os Jogos Pan-Americanos, o Frank Caldeira venceu os Jogos Pan-Americanos. Então eu comecei focado. E 12 anos depois eu estava lá representando os Jogos Pan-Americanos, na maratona, na mesma prova que eu comecei inspirado. Então eu comecei a pensar tudo, começou a passar aquele filme na minha cabeça, não sei, pegou aquele gelo, mas depois eu sentei ali, assisti uns vídeos, tal, a prova do Rio, aí deu uma controlada. Mas geralmente eu não sou muito emotivo não para essas coisas não. acho que a sua irmã apareceu aí, né? Apareceu? O Helder? Mandou Isso, um oi? isso, é. Ela disse que não nasceu para correr, não. Ela é bióloga. Ah, legal. Pois é, perdemos uma atleta, ganhamos uma bióloga. É. Nada perdido. Ah, tem espaço para todo mundo. E você disse que começou a correr através do Frank. Teve a oportunidade já de disputar com ele ali, de encostar lado a lado e falei assim, poxa, eu vi ele pela televisão e hoje eu tô aqui, olha só que legal. Já ganhei. O Frank hoje é meu amigo, né? Muita gente boa. A Maratona de São Paulo, ele foi por. Há uns anos depois, eu lembro que teve uma corrida de pista. A primeira vez que eu ganhei do Frank foi uma corrida que teve em Piracicaba, brasileiro de fundo de pista. Eu Hum, lembro que eu corri 29,33, o Frank correu acho que 29,40, 29,50. Foi a primeira vez que eu ganhei. Mas hoje o Frank é meu amigo, a gente conversa, tem o WhatsApp dele, tudo, assim. É pra você ver, né, como é a coisa, como é bacana. Outro cara que eu era super fã na época, o José Teles, né? Porque o sim. José Teles foi o representante do Brasil na Olimpíada de Pequim. Foi o ano que eu comecei, né? Eu comecei em 2007, 2008 comecei a acompanhar as coisas. E hoje também, converso muito com o Zé Teles, muito meu amigo. A gente se encontra no lugar, senta ali, conversa. Outra pessoa que eu era muito fã na época, corria também, representou o Brasil nas Olimpíadas, a Marili, né? Então, Marili. eu sou muito fã da Marili, ela é muito gente boa também, é uma pessoa que me inspirou muito ali no meu início. E também os meus conterrâneos, que corria na época bem, né? Que eu comecei a correr, acompanhar a maratona, para ver o Marcos Antônio. Conhece o Marcos Antônio, né? De Garanhuns, o Uhum, Musa? sim, O sim. Marcos Antônio era um dos destaques. E quando eu comecei a correr, aqueles meninos já corriam. Aí, olha, há tempo já ganhava dinheiro, tudo assim, ganhava corrida grande. E eu lembro que o Marcos ganhou do Frank na corrida de Aracaju e vinha para a Maratona de São Paulo. Então foi a maior divulgação lá em Pernambuco. Então eu sentei na frente da televisão para assistir o Marcos, né? E eu lembro que na época quem ganhou foi o Claudio Rodrigues. Né? Aí, alguns anos depois, eu conheci o Claudio Rodrigues. Foi correr Volta da Ilha. E eu fui companheiro da equipe do Claudio. Eu falei, pô, Claudio, eu te vi, ganhei na Maratona de São Paulo. Isso em 2012, alguma coisa assim, né? Pra você ver como é energia. Naquela época eu tava começando a disputar. Eu lembro que eu fui o melhor atleta da equipe, né? Na Volta da Ilha. Aí depois eu fui correr algumas outras corridas em Porto Alegre com o Claudio também. Aí, quando foi 10 anos depois, certinho, eu fui segundo na mesma maratona que o Claudio ganhou. Olha só, sinal que quem se dedica, né, consegue chegar lá. Você vê, viu o Frank como um campeão, um ídolo, aí hoje você já falou assim, não, hoje eu já consegui ultrapassá-lo, somos amigos. Isso aí é mais um exemplo de quem trabalha duro consegue, né, onde o ídolo vira seu adversário e você consegue superá-lo. Porque assim, às vezes tem muito menino novo, né? Às vezes tem uns mais avançados que às vezes pode não conseguir, mas às vezes tem um ou dois meninos novos que tá me assistindo hoje, que não me conhece Sim, ainda pessoalmente, se inspira no meu trabalho. Pode sim. ser que daqui a 10 anos ou até menos, esses meninos estejam ganhando provas grandes que eu ganhei e eu esteja lá me aposentando, né? Então,
é aquele negócio ali do ciclo. Vai para frente e a pirâmide tem que rodar, né? A roleta tem que rodar e não pode parar. Pois é, e a gente precisa mesmo dessa renovação, né? Porque senão o atletismo acaba. Tem que ter, né? Tem que ter, porque eu lembro quando eu comecei a correr, que eu cheguei aqui em São Paulo, você ia numa pista aí, você chegava, tinha 10, 12 caras da BMF, né? Hoje você olha, você chega numa pista, tem um cara só correndo, É. né? Você chega numa pista, um só corre 30. Você olhava no ranking alguns anos atrás, para você correr 30, você era lá no pé do ranking lá. Sim, sim. Então Não, a gente sofre muito com isso, né? Por não ver renovação. Hoje você vê pouca gente. Você vê aí, a maratona eu com 2:13, não é um tempo ruim, mas alguns anos atrás não chegava nem no meio da ponta do ranking dos 20, entendeu? não, Tomara que daqui a alguns anos isso aí melhore. é verdade, não, mas 12 e 13 é um tempo muito bom. Correu lá em Berlim, onde só os grandes alinham, né? É uma prova que é uma prova de respeito e é um tempo de respeito. E uma outra dúvida muito frequente do atleta amador é como eu me preparo antes de uma prova e depois de uma prova? Como que você gosta de fazer antes de competir? Eu já vi que você disse que gosta de dar um trotezinho, né? Como que é que você gosta de fazer? O pré-prova, né? Você tá falando, um Isso, dia, 2 dias antes da prova. isso. Geralmente eu viajo pra prova, eu chego lá na prova tranquilo. Eu não sou daqueles atletas de me trancar no quarto. Né? Tem cara, vamos trancar no quarto, vou descansar, não sei o que. Eu não tenho isso comigo, não. Eu vou pro saguão do hotel, converso, brinco com um, brinco com outro, tô sempre ali interagindo. Faço aquele meu trote ali de 30 minutos, 40 minutos, ali em torno de 7 quilômetros, né? Umas retinhas ali, umas aceleraçãozinha de 5 a 10 aceleraçãozinha de 100, 80 metros. E vou pra cá, eu vou pra coisa de descanso, sempre como alguma coisa leve, né? Antes da prova, ali, tipo uma carne branca, um peixe, uma massa, um dia antes. E no dia de manhã eu não tomo café, né? Assim, café mesmo, né? Eu tomo ali um suco, um pão, né? Uma salada de fruta, uma coisa assim. Eu não como muito antes de correr. Eu tenho um problema aí que eu não consigo comer muito. E é totalmente assim, eu não consigo me isolar muito, vou lá, aqueço com todo mundo, brinco, converso. Pra mim, eu tenho que estar interagindo ali. Porque tem pessoas que chegam antes da prova ali, se É. fecham, tem aquele seu ritual. Eu não, eu tô ali pra qualquer coisa. E depois da prova, como que você gosta de fazer a sua recuperação? Por exemplo, você fez a maratona, aí o atleta, por exemplo, o amador, acha que na terça-feira já deve fazer tiro, porque senão vai perder performance. Como que você gosta de fazer no pós? Eu solto uma semaninha, 15 dias às vezes. Eu solto uma semana, tranquilo. Tipo, se eu for correr na Europa, por exemplo. Aí eu vou lá, corro, domingo. Aí segunda, a gente às vezes fica lá, terça viaja, quarta chega. Aí chega em casa, fica de boa. Na outra semana que eu começo a fazer um trotezinho, uma coisa assim. Mas geralmente para treinar certo mesmo, é depois de um mês que eu começo a treinar. Esse ano, depois dos Jogos Pan-Americanos, que eu corri, né? 15 dias depois. Mas assim, eu não treinei para correr, tipo, a minha maratona da Ace. Rapaz, foi tão rápido, né? Foi, ué. E caiu de repente, porque ele costuma ficar na tela aqui avisando, né? Falta 30 segundos, né? E ele foi embora. É que o Instagram tá limitando agora esse negócio de live, né? 1 hora, eu acho. Pois é, mas também, né? O povo disparou a fazer live uma atrás da outra, né? Mas vamos continuar, não, da gente tava? Isso, você estava contando o que você gosta de fazer no pós-prova, no pós-maratona, sua Então, recuperação. aí eu tava falando, né? Então eu já vinha, quando eu corri, fui pro Mundial, tudo, eu já vinha engajado do treino que eu tinha corrido Hamburgo, tudo, né? Porque Hamburgo foi a primeira do ano, então você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Agora, eu voltei do Pan-Americano, dei uma descansada uma semana, voltei com trote leve e fui corri. Meu primeiro treino forte foi competindo, corri umas 5:40 para ganhar esse, mas eu já estava numa preparação engajada para correr o Mundial. Porque Uhum. assim, eu corri 2:17 nos Jogos Pan-Americanos, mas eu não desgastei. Tudo também vai depender do desgaste que eu faço na prova, né? E às vezes, Uhum. como eu vim de Berlim, quando eu corri Berlim, eu cheguei acabado, morto. Então eu tive que dar um pouco mais de tempo. Agora, se eu chego tranquilo, 15 dias já tá bom para voltar a treinar. Mas Ah, na mesma semana assim eu não indico. Fica tranquilo que, assim, depois que a gente corre, a gente leva 72 horas para recuperar, até 72 horas para recuperar a nossa musculatura, né? Então é complicado. verdade. E fica a dica aí pro pessoal, que às vezes eles ficam com aquela assim, ah, eu descanso, não descanso, vou perder performance. E as suas férias? Você tira férias? Tem 15 dias que você fica assim, descansando, sem pensar E em geralmente corrida? janeiro, depois da São Silvestre, assim, eu tive 15 dias, um mês, e para. Voltando lá, aquele negócio de descanso que é tão importante, quando eu fui Hum. segundo na minha maratona do Rio, eu estava em Campo Jordão, eu estava treinando para Berlim. E eu desci, depois de um mês, corri Rio, aí vim aqui para casa,
Cheguei do Rio de noite, fiquei domingo. Na segunda de manhã, na segunda de tarde eu viajei para Campo Jordão. Fui dirigindo, cheguei lá, os meninos que estavam comigo treinaram, eu fiquei em casa descansando. Na terça-feira, os caras, eu vou fazer tiro. Um deles tinha corrida maratona comigo, a minha do Rio, comigo, né? Hum, Falei, eu não vou não. Aí rodei uns 15 quilômetros, botei pra pista, fiquei tranquilo, treinei um período só. Quando foi no outro dia, o Giovanni tava lá, falou, vamos fazer um 20 quilômetros amanhã? Saiu um 20 quilômetros ali, quatro caras. Quando chegou no 10, eu senti, né? O meu tendão, hum, assim, um pouquinho acima do tendão, eu senti o estalo. 3 dias depois da prova. Eu corri domingo, segunda, terça, quarta. Eu senti estalo, fui treinar. Quando eu voltei, já estava difícil. Na quinta-feira eu não aguentei treinar. Eu lesionei. Quando eu ganhei 10 milhas garoto, eu ganhei 10 milhas garoto lesionado e corri Berlim lesionado. Que o que me atrapalhou muito em Berlim hum, foi que depois do 37 a lesão abriu. Então eu passei, depois dessa maratona aí, uns 3 meses para poder recuperar. hum. Pois é, Você então vê, né? fica Depois aí de a 3 meses. dica pro pessoal. Não tenha medo de descanso, porque o atleta amador tem muito medo de perder performance, né? Não perde. Mas muitas vezes o descanso também é treino, né? Igual você falou, se você tivesse se resguardado um pouquinho mais, não teria lesionado. Para a gente perder, se a gente vem de um ciclo de uma maratona, de uma meia maratona, e um ciclo de 8, 10 semanas, alguma coisa assim, para a gente perder, a gente precisa ficar parado de 3 a 6 semanas, sem fazer nada. Né? Se a gente está mantendo ali algo leve, tá, uma atividade leve, a partir da quarta semana que a gente começa a perder rendimento. E agora, como é que você está fazendo? Como é que tá aí no seu bairro, na sua cidade? Está tudo parado? Como é que você está fazendo para treinar? Como eu vivo em cidade grande, né, cidade mais movimentada, e agora que tá pior, né, porque agora assinaram um decreto aqui na minha cidade que tem que usar máscara na Hum, cidade, gratuito, né, não sei se para correr. Eu fiquei aí uns 40 dias parado, né, porque eu tava treinando focado para maratona de Hamburgo. Eu falei, não vai ter, eu sofro de renite, então a minha renite estava atacada. Falei, eu vou hum, parar que é para mim recuperar minha renite. Aí eu recuperei a renite, fiquei fazendo alguns treinos em casa, fortalecimento, funcional, só que fazer funcional é chato isso. é. Chato demais. Aí eu faço aula de Pilates também online, né? 2, 3 vezes por semana, dá todo dia. Eles estão dando todos os dias, só que eu faço umas 2, 3 vezes. E nas últimas 2 semanas eu tô correndo 3 dias por semana. De 10, quinta-feira eu corri 13 quilômetros. Aí eu tô voltando aos poucos, só para manter a forma, né? Porque até mesmo que a gente não sabe quando é que vai ter prova. Né? É, Alguns falam, vai ter prova em julho. Mas eu sei lá, tá muito avançado. tá. Essa pandemia aqui no Brasil, eu não acho que em julho não vai ter prova, não. Se aparecer alguma coisa, vai ser de setembro para outubro, por aí. Eu acho que esse ano tá um pouco perdido com esse negócio aí. Então não adianta, né? A gente gastar as energias. Tem que treinar moderado. Se você tiver condições, morar em um lugar afastado, vai treinar afastado, vai sozinho, não vai com muita gente. No máximo, se você dividir a casa com uma pessoa que mora ali com você, que você tá vendo Sim. todo dia, não é? Seu marido, sua mulher, e vai treinar num lugar isolado. É tipo eu, quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou lá no lugar isolado, tal, faço alguma coisa. Mas como eu moro em cidade, é mais complicado, né? Porque os parques fechou tudo. Aí você vai naqueles lugares na cidade que as pessoas treinar, vai estar mais cheio. Aí isso aí eu não indico para ninguém, não. Vai para um lugar que, se você conseguir ficar sozinho, se não, é melhor não fazer, é melhor se mexer em casa, porque o negócio é perigoso, né? É complicado. É, tem que se cuidar. E dá um alô para Andréia Hessel. Eu falei Ô, com minha ela na companheira aí, quinta-feira. minha companheira de seleção aí. Pois é, grande atleta também tá aí nessa, atrás do índice olímpico. Vai dar certo logo, logo. Já vai estar aí com esse índice na bolsa. Todo A mundo, Andrea ó, sabe como na é que foi Doha. torcida. A Andrea sentiu Doha na pele. Lima Pois também, né? é. Lima também, verdade, verdade. Na primeira maratona que você fez, você disse que foi o Rio, né? Aí eu não sei se você lembra, você perguntou pra mim e tal, ai, quanto que você gosta de rodar de longa? Eu tô indo pra maratona, né? A gente conversou um pouquinho ali e acompanhando você, eu acho que essa última preparação sua, se não me engano, foi uma das melhores que você fez, que você atingiu aquele pico de 40 quilômetros, foi sozinho, foi um tempo bom e foi muito bem. Acertei? Foi, eu acho, foi sua grande treinamento nesse Sim, momento? foi. Porque nem para 10 quilômetros eu fazia tempo que eu não treinava nessa intensidade. Porque quando eu comecei a correr maratona, você sabe que maratona desgasta a gente muito, a gente fica muito cansado. Então, a gente diminui tipo a intensidade. A gente começa a Uhum, treinar mais fraco, só que sim. mais volume. Só que assim, como esse negócio da Olimpíada é uma coisa muito sonhada, eu sabia que eu tinha uma bala só na agulha, eu tinha um tiro só para fazer, então eu vou treinar forte. Vou treinar forte.
Aí eu procurei um nutricionista, né, a Cláudia, para fazer minha suplementação certinho, do jeito que eu precisava, minha alimentação. Então eu estava recuperando bem. Então, assim, nos últimos 5 anos, eu acho que foi o ciclo mais forte que eu treinei, entendeu? Porque aí eu comecei a testar, né? Eu comecei com 22, 25, 28, aí 30, aí comecei a testar, comecei a subir, vamos ver quanto é que eu faço em 2 horas. Nunca tinha feito longo de 2 horas. Aí eu consegui 34,5. Na outra semana eu consegui 35 e alguma coisa. Eu falei, agora eu vou para 2:10. Aí foi no dia que eu fiz 40, 2:17 e pouquinho. Como eu estava treinando para correr uma maratona plana, eu estava treinando só em lugar plano, não estava treinando em lugar subindo. Para você ter uma ideia, eu estava fazendo os meus ritmados na pista. Sim, Né? eu acompanhei você fazendo seus Quando eu comecei ritmados. a fazer, teve um dia que eu fui com o Wagner, o primeiro treino, eu digo, vou ver se eu consigo correr 1 hora. Eu consegui correr 52 minutos, deu 15 quilômetros. Na outra semana já deu fácil. Aí na outra semana já foi mais fácil. Aí teve uma semana que eu aqueci 5, sempre eu faço 5 de aquecimento, e entrei no 15. Eu lembro que eu corri 49 e alguma coisa no 15. Hum. O meu último ritmado eu fiz no Ibirapuera. Eu fiz 16 quilômetros para 54 minutos. Né? Então eu tava muito bem, tava treinando muito bem. Sim, eu percebi. Falei assim, olha, ele acertou agora e vai com tudo lá pra maratona. Vamos ver, agora a gente vai voltar a trabalhar, fazer tudo de novo, começar tudo de novo, né? Começar do zero, se Deus quiser. Pois é, mas isso aí é só um descanso. Considere como um descanso para que você vai voltar mais forte, porque você sabe o caminho, sabe o que te leva lá, vamos dizer assim, ao topo. E eu percebi também que é uma dúvida muito constante do atleta amador é a intensidade do tiro. E eu já percebi, você falou no começo da nossa conversa, que se você chega para fazer um 400 e vai para um 1,9, tem que ser melhor do que o 1,9, você não gosta de deixar cair. E quando você marca, por exemplo, 2:10 na maratona, o tempo todo você vai buscando isso, rodeando ali nos seus 400, rodeando no 1.000, é assim que você gosta de treinar? Não é aquele atleta que vai chegar lá, vai fazer um 400 para 1,5, vai fazer um 1.000 para 2,50, 2,48. Você gosta de ficar ali rodeando, no ritmo, ensinando o seu corpo a correr. Isso, porque assim, para maratona, se a gente vai correr uma maratona, eu tenho 3,9 mais ou menos de média, né? Minhas duas 3 e alguma coisa. Então não adianta você fazer tiro de 400 para 1,8, que é 30, né? 2,50 e pouquinho de média. Se você vai correr uma maratona, que nem eu planejava correr a 3,5, mais ou menos. Então, se você faz tiro de 1.000 no ritmo da prova, tá bom demais. Entendeu? Porque tem muita gente que deixa a alma na pista e Sim. chega na hora, não consegue correr. A gente que faz muito volume, precisa às vezes de um pouco de intensidade, a gente tem que tomar cuidado com o desgaste. Porque imagina uma maratona, você pega um ciclo, um treino bom para maratona, é um ciclo de 12 semanas, né? Fora a base. Você faz a base e você pega um ciclo específico de 12 semanas. Cada ciclo é uma semana, né? Então, cada ciclo é 4 semanas. Então você pega um ciclo de 3 meses. Você tem que saber distribuir isso aí, porque você imagina você treinando 7 dias por semana, em média de 20 a 35, 37 quilômetros por dia. Se você não souber distribuir essa carga aí, quando você chegar no meio desse trabalho aí, você vai começar a desgastar, vai começar a faltar energia e você vai chegar na prova cansado. E o segredo de chegar na prova é o seguinte: chegar na prova descansado, sem sentir dores e sem lesão. Porque se você chega na prova cansado, aí você já tem uma coisa negativa, o cansaço. Então, 15 dias antes da prova eu solto. 20, 15 dias antes da prova, eu faço ali um teste. Tipo, ano passado, quando eu fui correr em Hamburgo, antes de Hamburgo, eu fiz uma meia maratona sozinha para 1 hora 5:40. Esse treino aí que eu faço os longão. Eu precisava correr uma meia maratona, só que o que aconteceu? Eu não consegui uma prova. Então eu conversei com a minha agente, a Rita Borralho, ela que arranja a prova para mim, né? A portuguesa. E eu falei, vou fazer na pista. Ela falou, não, procura um lugar plano, como se fosse a prova. Aí eu fui lá, aqueci 5 quilômetros e fiz a minha maratona para 1:5:40. Deu 26 quilômetros, né? Com aquecimento. Sozinho, né? Dei só a prova. Então, 3:07 que era o que eu conseguia correr na prova. Na prova eu passei, só que estava muito frio, até eu controlei um pouco lá na prova, né? Porque quando eu cheguei em Hamburgo, o que eu pensei? Tá muito frio, então eu preciso me segurar aí para me chegar na prova. Porque eu poderia me arriscar, poderia congelar e não correr, que nem teve muita gente que congelou. A Marcela congelou lá,
precisou de ajuda. O Antônio Wilson congelou lá, precisou de ajuda. O Giovanni congelou, precisou de ajuda. Só eu e o Paulo que conseguiu fechar a prova. Então, tipo, às vezes a gente tem que tomar cuidado com a prova Sim. também, o que é que vai fazer na prova, sabe? E falando de prova, tem uma prova que você gosta muito de correr, eu até anotei aqui, é a corrida de São Silveira. Só que lá é uma pedreira danada lá. Então, o que acontece na Corrida de São Silveira? É uma prova bem tradicional, acho que já está no 45, alguma coisa assim. A minha vida atlética de alto rendimento começou aqui em Barueri, né? Não Uhum. sei se muitos de vocês já ouviram a minha história. Eu cheguei em São Paulo em 2008 para correr São Silvestre, morei em Itapevi, que é uma cidade do lado, é tudo região metropolitana aqui de São Paulo. Hoje eu moro em Santana de Parnaíba, que é do lado de Barueri também. E eu trabalhei uma época de jardineiro, depois eu vim para Barueri, fui treinar com o professor Clóvis lá, onde fiquei 9 anos com ele, e é a prova da cidade. Então é uma prévia para São Silvestre. A primeira vez que eu corri foi em 2009, que foi que eu nem treinava com ele ainda, né? Tava chegando, e continuei ficando na prova. Cheguei a ganhar essa prova em 2015, mas peguei pódio aí muitos anos, segundo, terceiro e tal. Então é uma prova que eu gosto muito de correr. Eu não corri ela em 2018 porque eu estava já muito cansado, um ano muito cansado, e não corri, né? Ano passado eu voltei, acho que eu fui terceiro, fui quarto. Eu sei que eu já peguei muito pódio, e é uma prova que eu gosto muito de correr porque eu me sinto em casa, né? Eu chego em Uhum. Barueri, foi lá quando eu lancei o meu canal, né? O projeto do meu canal, pela história que eu tinha na prova. Acho que 8, Uhum. 9 anos correndo a prova, e acho que na minha carreira foi a prova que mais eu corri. Tem uns vídeos no YouTube dessa prova, geralmente o Tem. Miguel grava e você põe todos os anos. E o pessoal gosta muito de acompanhar, porque é uma prova muito disputada, né? Vem todo mundo, é uma prova muito Sim. difícil, percurso muito pesado. E geralmente vem os meninos aí para fazer uma brincadeira. Nossa, e eles gostam de uma brincadeira muito dura, viu? Porque não é fácil. As chegadas ali são incríveis. E o legal é que o rapaz grava direitinho, não deixa a gente perder a chegada. Todos os anos eu gravo as provas aqui da região, geralmente é Itapevi e Barueri, né? Itapevi também ele sempre grava todos os anos. E o pessoal gosta muito, tem muitas visualizações dos vídeos dele. Eu acho bem legal essa interação. Quem sabe se futuramente não é um projeto nosso aí, fazer um ao vivo direto no YouTube aí, nos nossos canais, né? Com Vamos procurar esse projeto certeza. aí. A Porque gente vai interage estar muito, na né? torcida. Porque isso aí interage muito, o pessoal fica na expectativa de ver a prova, de ver a disputa. Eu acho muito legal esse negócio aí de filmar corridas. Aí os organizadores deveriam fazer mais isso, né? Porque a televisão sumiu Sim, das provas, né? sim. Infelizmente, as grandes provas aí não tá mais aparecendo na televisão. E eu comecei a correr vendo uma corrida na televisão, né? Você via as grandes provas passava na íntegra, tudo, incentivado por isso. E hoje cortou as transmissões, né, das grandes provas, meia do Rio não transmite mais, 10 milhas garoto não transmite mais, Pampulha não transmite mais para o Brasil. Então eu acho que isso aí também é um dos fatores de não incentivar tipo, a nova geração. Sim. Não tem renovação porque não tem incentivo. Que você vê, o futebol tá todo momento ali na televisão, então todo mundo quer ser jogador de futebol. Se a corrida também tivesse essa propaganda na mesma intensidade, teria muitos corredores, né? Muitos velocistas, muitos saltadores. Isso, porque eu acho que hoje, já que a TV aberta está saindo fora, com o crescimento do YouTube, né, que o Sim, YouTube está crescendo muito, eu acho que isso aí pode voltar, né? Porque já em outros países aí da Europa você já vê grandes provas já sendo transmitidas pelo YouTube. Mas sim. você chega lá na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, tem uma maratona lá, por exemplo, principalmente o atleta do país. O atleta do Hum, país, ele é mais mostrado do que o campeão da prova. sim, Você pega uma é, prova alemã de Hamburgo, por exemplo, tem uma premiação extra para o atleta do sim. país. Aqui no Brasil, a única prova que dá premiação para o melhor brasileiro é a 10 milha garoto, que antes era um carro e faz uns 3 anos aí que cortaram o carro. Você pegava a Maratona de São Paulo, dava um carro para o melhor brasileiro, os caras falavam, ô, Maratona de São Paulo já ganhou um carro? Ó, graças a Deus, na minha época não tinha mais não. É, infelizmente, Então fica muito difícil, né? Porque você pega uma prova, dá um carro. Aí vai incentivar o brasileiro a treinar mais. Você pega São Silvestre, cara, o melhor brasileiro ganha um carro. Que carro que nada, meu Deus. O hum, melhor brasileiro na São Silvestre ganha lá uma plaquinha lá da Câmara de Vereadores de São Paulo. sim, E parabéns, né? É a única coisa. Poderia ser mais valorizado, porque com 90 mil reais no certeza. primeiro, mas pelo menos ali uns 50% pro melhor brasileiro, né? Era metade daquele prêmio ali. Eu acho que incentivaria mais os brasileiros a treinar para correr São Silvestre.
Fora que os atletas africanos que vêm correr a São Silvestre são de um nível altíssimo. Com certeza eles não vêm de graça. Tem um cachezinho ali, né, para eles virem, É né? outra realidade, né? São Silvestre Sim. é outra realidade. Você fala, mas brasileiro não ganha São Silvestre. Não, vocês estão enganados. Não ganha porque é o seguinte, a comparação é outra realidade. Nós vai pegar Uhum. campeão da Maratona de Londres, campeão da Maratona de Paris, Sim. campeão da Maratona de Recordista Nova York, mundial estava aqui o só ano recordista passado. mundial. Né? Só os grandes níveis, esses campeões mundiais, tipo, teve uma recordista mundial. Só esses caras não vêm para aqui só pela premiação da prova. Com certeza, eles vêm ganhando. Não é divulgado quanto eles ganham. São Os caras atletas vêm que estão ganhando. acostumados a ganhar 300 mil. Por exemplo, numa Berlim, você fica ali entre os cinco em Berlim ali, você não ganha menos do que isso. Berlim, campeão de Berlim é 120 mil euros. 120 Aí, mil euros, tá campeão de vendo? Berlim. Faz as contas aí, pessoal, pra vocês verem. Não é? Dá E muito fora que, dinheiro. igual o Wellington falou, o atleta do país, principalmente os alemães, tem prêmio em dinheiro. Em Nova York, o primeiro americano tem prêmio em dinheiro. Aqui, tipo, nas nossas melhores provas, que é a Maratona de São Paulo e São Silvestre, aqui isso não acontece. E falando em São Silvestre, tem vontade, tem ou já teve vontade de algum dia vencer a São Silvestre? Você já viu ali, eu vi o sonho do Frank, era vencer a São Silvestre, né? Eu consegui vencer. A gente viu o Marilson ali também naquela luta de vencer a São Silvestre. Você também já teve ou tem essa vontade ainda? É o sonho de todo mundo, né? Todo atleta brasileiro eu acho que tem um sonho de chegar bem na São Silvestre, vencer uma São Silvestre, né? E minha história aqui em São Paulo foi pela São Silvestre, né? Eu viajei 3 dias de ônibus de Pernambuco para cá em 2008 para correr a São Oh, Silvestre no Povão, né? Eu tenho como melhor colocação na São Silvestre oitavo lugar, mas assim, o ano que eu entrei bem na São Silvestre foi, infelizmente, foi aquele ano que eu caí. Era um ano que eu hum, correria para fora. Mesmo quando eu fui oitavo, foi um ano que eu entrei cansado do circuito de caixa, eu não me imaginaria sim, entre os 10 da São Silvestre e eu fui oitavo naquele ano, né? Mas assim, um dia eu quero ter uma oportunidade de fazer uma boa preparação. Eu acho assim que com o que eu tô nesse nível que eu tô hoje de maratona perde muito o foco da São Silvestre, né? Que, sim, que limita muito, é uma prova muito rápida, é uma prova muito técnica, o maratonista vai limitar muito assim. Mas se eu pegar uma preparação boa, como eu estava fazendo essa preparação para essa maratona, eu acho que tem condições sim. Porque você vê a 10 milhas garoto, por exemplo, fazia 8 anos hum, que um brasileiro não ganhava. E eu treinei especificamente para aquilo. Porque o que, é que eu falei? Eu tenho que treinar. Na época eu queria ir para Berlim, né? Como eu falei no início da live. E tenho que fazer bons resultados nessas provas para chegar bem na maratona. E deu certo. Quando há um planejamento direto para aquela prova, eu acho que a possibilidade de acerto é maior. Entendeu? Então eu espero um dia chegar bem na São Silvestre para poder estar brigando pelo menos pelo pódio, né? Que você vê um atleta que teve mais constância na São Silvestre, você vê que o Marilson ganhou 3 anos, hum, mas em nível brasileiro, assim, apesar de não ter ganhado a São Silvestre, eu acho que o atleta com mais constância na São Silvestre foi Giovanni dos Santos. Né? Apesar de nunca ter hum, ganhado, segundo, acho que é a melhor colocação dele ali, terceiro, quarto, quinto, mas o cara subiu 5 anos no pódio. Então foi um hum. cara de mais constância, né? Por não desmerecendo 3 vitórias do Marius, 2 do Zé João, mas você vê que foi um cara que teve mais constância ali na São Silvestre. E hoje é difícil de você achar um atleta com essa constância toda, né? Sim, verdade, Até mesmo verdade. campeões, tipo o Ronaldo da Costa ganhou, depois não conseguiu mais nem subir no pódio, o Frank não subiu mais nenhuma vez, E né? O Verben Valdenor, ganhou do Poltergar, né? Não, do. o Emerson ganhou do É, Pottergar, isso. e Então, o e Frank não botou mais no conseguiu. pódio. Você vê que todos É, esses atletas que ganhou, Frank ganhou, não subiu mais no pódio. Valdenor ganhou, Valdenor subiu, né? Valdenor é mais das antigas, anos 90, é. final dos anos 80. Adalto acho que subiu 2 vezes. Zé João ganhou 2 vezes, mas também não teve presença no pódio. Aí Ronaldo também não teve mais presença. Só o Giovanni acho que teve 5 presenças, né, no pódio, apesar de não ter ganhado. Então acho que foi o brasileiro que mais pegou pódio na São Silvestre. Vale muito, porque São Silvestre é pedreira. Os melhores do mundo vêm correr aqui. Então, tá 5 vezes entre os melhores ali, não é para qualquer um. E Não é para qualquer um. o Eto já foi mais meia hora de live aí, passou muito rápido. E então eu quero te agradecer. Também tem que te deixar descansar, né? Porque Mas já completar uma hora, eu tô tranquilo hoje. né? Te agradecer por ter falado com a gente, ter doado um pouquinho do seu tempo, contado as suas histórias pra gente, viu? Muito obrigada. Se você quiser falar mais uma vez pro pessoal, o seu canal, divulgar o seu canal pro pessoal te seguir lá, fique à vontade. É um prazer, né? Sempre tá interagindo, né, com vocês atletas. Para mim é uma honra.
E até mesmo para passar esse tempo, nós estamos num tempo tão difícil, cara. Então a gente tem que procurar coisas para fazer, para ocupar um pouco a mente, para não ficar pensando em besteira. Eu vou no mercado, eu vou pegar. Correr o risco que a gente corre toda hora, né? É. Infelizmente, com a carta que chega na nossa casa, até o pacote de arroz agora tem que lavar, né? Pô, tem que lavar. Tem. Tá complicado. Eu vou fazer tudo que a norma de saúde fala, não vai fazer mais nada, não. Então a gente tem que interagir bastante. Segue nosso canal lá, é Ciporrum, no YouTube. Tô lá no TikTok também, é Cipó58. Segue as nossas redes aí, que a gente sempre tá por aí, passando alguma conversa aí, né, interagindo. E estamos aí na luta, se Deus quiser. Quero agradecer a todos aí pela curtida, né? Principalmente você, Grazi, seu esposo, pessoal aí de Obrigada. Minas. Ele representar o estado de Minas aí por 4 temporadas, né, através do Cruzeiro. Foi uma fase muito boa na minha carreira, né? Eu acho que todo atleta do Brasil sonhou em vestir a camisa do Cruzeiro, né? Os Sim. que não tiveram a oportunidade, sonhou, muitos atletas tiveram essa oportunidade. Infelizmente, eu fico triste por ter sido uma das últimas gerações em ter vestido essa camisa, ter representado a maior equipe de corredores de rua que atuou no Brasil, né? Hoje, no cenário que está hoje, a gente não vê mais equipe de corredores de rua. E só tenho a agradecer a Deus, né, pela saúde que Ele me dá. E continuar trabalhando até quando Deus me der força para estar no alto rendimento. E quando não conseguir estar mais no alto rendimento, tá aí brincando aí com vocês aí. Não, mas você vai dar muita alegria pra gente ainda, seja nas corridas aqui no Brasil, seja fora, vai ter muita história para contar aí e alegrar os brasileiros, né? Você que é uma atleta que veste a camisa do Brasil, carrega uma nação no peito aí, então fica aqui meu agradecimento, meu muito obrigada por você ter falado com a gente, na torcida por você, essa fase vai passar, você vai voltar mais forte, vai bater os seus tempos, vai conseguir o índice olímpico, vai representar a gente lá em Tóquio, bem como você sempre faz. Muito obrigada, viu? Obrigado, eu. Tomara a Deus, né, que tudo isso aí dê certo, que tenha Tóquio, né, porque tá ali em cima do muro. E assim, eu acho que nós atletas brasileiros, todo brasileiro tem a super honra de representar o Brasil, né? E eu já tive essa oportunidade algumas vezes, já tive a oportunidade de trazer medalha para o Brasil, né? Fui campeão sul-americano de cross country em 2014. E eu confesso para vocês que a emoção de sentir o hino do nosso país, o hasteamento da bandeira, é sensacional. Você chora. Eu chorei. Eu não tenho vergonha de falar para vocês que a gente chora em representar a nossa nação. Então, valeu, um abraço e até mais. Até mais. Boa noite e bom descanso. Obrigada, pessoal. Até a Tchau, tchau. próxima.